Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início a esta segunda audição. Já temos connosco a doutora Andreia Júnior, a quem dou as boas-vindas, dizer que é um gosto recebê-la. E vou-me repetir perante as senhoras e senhores deputados, mas é para a doutora Andreia ter naturalmente conhecimento. A nossa grelha de tempos prevê uma primeira ronda em que cada um dos grupos parlamentares lhe colocará as questões que entender no tempo que lhe está atribuído pela nossa grelha. A doutora terá o mesmo tempo para responder imediatamente a seguir a cada um dos grupos parlamentares. Se necessário for, e se assim for entendido pelas senhoras e pelos senhores deputados, teremos uma segunda ronda em que caberão 2 minutos a cada grupo parlamentar e a doutora responderá no final de todas as intervenções, tendo também o mesmo tempo. Parece confuso, mas não é. No decurso dos trabalhos vai ser fácil. Tendo também, previamente, 10 minutos para uma intervenção inicial. Pelo que estamos em condições de iniciar esta audição. Doutora, dar-lhe então 10 minutos, o tempo que conta ali naquele cronómetro em frente a nós, para a sua intervenção inicial. Muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar esta Comissão e todos os seus deputados, cumprimentando o Sr. Vice-Presidente da Comissão, agradecendo a disponibilidade de me ouvirem e de fazerem esta audição e dizer que é de facto um gosto estar aqui na Casa do Povo, como se refere à Assembleia da República muitas vezes. Nesta primeira introdução, só fazer uma breve apresentação. Eu sou a Andreia Júnior, exerço advocacia há mais de 20 anos, sou natural da cidade de Porto e é lá que exerço e sempre exerci a minha atividade. Também o meu currículo é extremamente diversificado, não sei se tiveram a oportunidade de ler, porque a minha área de especialização é, de facto, o direito fiscal e não o direito administrativo e público, sendo que o direito fiscal, no fundo, bate com a área do direito administrativo. Dou aulas também nessa área e tenho uma grande intervenção em outras áreas, nomeadamente faço parte de conselhos fiscais de empresas, e, portanto, no fundo, a ideia aqui de no fundo, estar aqui nesta função, ou me candidatar a esta função, é muito mais do que a parte, se calhar, teórica e do conhecimento teórico, será a parte da capacidade de fiscalizar, que eu acho que este órgão tem essa função, a função de acompanhar e fiscalizar, e não querendo fazer muitos elogios à minha pessoa, a capacidade de trabalho que acho que tenho e que consigo, de facto, conhecer várias realidades do mercado, nomeadamente nesta área, ou seja, envolvendo várias entidades que são relacionadas, portanto, quer sejam entidades, autarquias locais, quer sejam entidades privadas que constantemente fazem contratos públicos e que muitas vezes envolvem questões fiscais também nesses contratos públicos. Portanto, a área do direito fiscal, de facto, toca, digamos assim, em todas as áreas do direito e, portanto, é preciso ter um conhecimento alargado dessas questões. Para mim foi, de facto, um desafio, porque entendo que a contratação pública é bastante complexa e, portanto, mesmo as pessoas que vivem diariamente com ela têm imensas dificuldades em lidar e, por isso, também a necessidade, não é, de criarmos estes regimes especiais quando temos que acelerar procedimentos e processos e, portanto, o legislador, não é, e estando eu aqui na casa do legislador, o legislador o que quis com esta lei foi, a Lei 30/2021, foi fazer um regime que fosse mais célere para que pudéssemos cumprir também com prazos e que viesse ao encontro das necessidades sociais e económicas que, após uma pandemia, o país tinha. E, portanto, nesse sentido,
entendo que esse diploma foi criado nesse sentido e que faz, no fundo, cria aqui uma comissão exatamente para que, apesar da existência de um procedimento mais célere, de medidas que façam com que os procedimentos e os processos corram mais diligentemente, não se perca aqui o controle da fiscalização e o controle da legalidade desses processos e procedimentos. E, portanto, esta Comissão tem esse desafio. Penso que os 3 primeiros anos foram 3 anos em que a própria Comissão teve que se dar a conhecer às entidades adjudicantes e, portanto, fez aqui um trabalho que não deve ter sido fácil, porque é sempre difícil andar a divulgar medidas novas nesta área da contratação que é já tão complexa, como já referi, e, portanto, agora temos digamos, uma segunda etapa, porque estamos, de facto, aqui a aproximar-nos de alguns prazos e, portanto, temos que acelerar e, portanto, também por isso, julgo eu, o legislador fez alterações, já fez uma e agora irá fazer uma nova e, portanto, esta proposta de lei que penso que está a ser discutida visa exatamente corrigir aqui algumas situações que a lei original não previa e, portanto, tentando aqui que a contratação pública que tem a ver com fundos e nomeadamente o PRR, possa ainda ser mais ágil, sem se perder, continuo a dizer, a questão da fiscalização e de pormos em causa os princípios inerentes à contratação pública. Eu não tenho mais nada a dizer e estou, obviamente, disponível para qualquer questão que me queiram fazer. Muito obrigado, doutora Andreia Júnior. Vamos então iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa intervenção que vai ser partilhada entre a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho e o Sr. Deputado José Rui Cruz. São 6 minutos, de acordo com a nossa grelha. Começa a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho. Doutora, no final traz então 6 minutos para responder às questões que forem colocadas. Sra. Deputada, faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, caras e caros deputadas, doutora Andreia Lima. Antes de mais, também prazer em tê-la aqui e nesta que é também uma forma de escrutínio daquela que é a missão para a qual se candidata. A minha principal pergunta tem a ver exatamente com a dimensão importante que a contratação pública tem na economia nacional e também na forma como é um indutor de comportamentos a nível também, nomeadamente, da agenda do trabalho digno. E a minha pergunta prende-se exatamente com o momento que vivemos, nomeadamente em termos europeus, de discussão da revisão das diretivas recursos, em que o que está em cima da mesa e que se discute muito é a possibilidade de passar a incluir como requisitos da própria contratação pública os indicadores sociais. Nomeadamente, por exemplo, imagina a questão de como é que se consegue proibir dumping social através da contratação pública ou como se pode, por exemplo, criar critérios para obrigar a que haja diálogo social nas empresas que recorrem e que utilizam a contratação pública. Portanto, a primeira pergunta que lhe faço é qual é a sua posição sobre a inclusão dos indicadores do pilar social, dos direitos sociais europeus na revisão das diretivas de recursos e, segunda pergunta, como é que, enquanto CIMEC, se pode garantir que esta moralização, nomeadamente até das empresas que recorrem à contratação pública, se pode fazer. Exemplo concreto, a Agenda do Trabalho Digno passou a prever que os contratos públicos com prazo superior a 12 meses têm que ter trabalhadores com contrato permanente e não precários. E a minha pergunta é qual é o papel que acha que a CIMEC pode ter nesta dimensão de ser aqui indutora de transformação também do mercado de trabalho em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Rui Cruz, dando continuidade ao tempo que está definido na nossa grelha para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ainda tem cerca de 4 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Andreia Júnior, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos trouxe
e queria tecer aqui alguns comentários sobre esta nossa audição. Como sabemos, esta comissão, para a qual está proposta, tem um conjunto de condições que resultam da necessidade de fazermos, de alterar e da celeridade da necessidade de acelerar um conjunto de procedimentos, atendendo àquilo que foi a pandemia, atendendo que era a necessidade de executarmos mais rapidamente fundos comunitários para dar resposta a essa mesma retoma económica. Nós sabemos que ouvimos ao longo de muitos anos os nossos, quem tem em mãos o lançamento desses mesmos procedimentos, e há sempre queixas da morosidade desses mesmos procedimentos. Estas medidas de contratação pública visaram diminuir esses mesmos prazos e tornar mais céleres a execução, tanto mais que estamos num período em que, em algumas das medidas, se não executarmos esses fundos, alguns podem mesmo ser perdidos. Portanto, o que estava em causa era mesmo isso. Mas o que nós vemos é que estas medidas especiais nem sempre têm sido a solução para aquilo que o país precisava. E era mesmo isso que era preciso que acontecesse, e vimos que isso não acontece. E há um parágrafo do Tribunal de Contas que diz que a fiscalização da CIMEC é pontual e insuficiente, mesmo considerando as limitações de recursos, ou seja, o Tribunal de Contas vem desvalorizar aquilo que tem sido o trabalho da CIMEC. No fundo, o que eu lhe queria perguntar era qual a sua avaliação em relação, na sequência da legislação criada para o efeito, do trabalho da CIMEC, e gostaria também de dar aqui uma nota sobre aquilo que tem sido a postura, agora uma nota mais política, sobre aquilo que é a postura dos partidos sobre o perfil das pessoas para os cargos que nós vamos ouvindo aqui. Eu analisei o currículo da doutora Andreia, tem um currículo em contratação pública, não tem nenhuma experiência. Isto certamente não invalida que seja capaz de executar a função, mas se fosse o PSD numa situação inversa, o PSD diria logo que não tem preparação para o efeito. E eu lembro-me bem de uma audição que houve aqui no mandato passado. Estes deputados não estariam aqui, mas estavam outros a representar a mesma bancada, em que estava uma pessoa no lugar da doutora Andreia, só que e nem sequer tinha a situação era exatamente a mesma, e só pelo facto da pessoa que estava sentada aí não ter a experiência na função para que se sentava, para que se candidatava ao PSD, fez um grandíssimo alarido, e há aqui del rei que o mundo vai acabar. O PS não acha que o mundo vai acabar, nem bem aqui dizer que não tem o currículo capaz para desempenhar a função, mas esta nota é importante ser dada para que o PSD não se arraste na cadeira e não pense que nós não damos conta da diferença de comportamento, e nem sequer me estou a referir ao Chega, estou-me a referir mesmo ao PSD, porque foi mesmo o PSD que fez este tipo de... Aconteceu isso na legislatura passada com uma entidade, e por acaso quem estava sentado aí até era um deputado do Partido Socialista. Lembro-me bem desse caso, que foi feita uma grandíssima atrapalhada. Posto isto, queria dar nota de que gostaríamos que esta Comissão, que nos desse nota o que é que pode ser melhorado para que esta Comissão funcione bem, para que aquilo que é o objetivo principal, que os fundos comunitários sejam executados, tanto mais que o PRR em 2026 tem o seu limite, e a grande preocupação de todos nós, acho que todos os partidos, é que não tenhamos que devolver dinheiro a Bruxelas. Eu acho que este objetivo deve preocupar-nos a todos nós, independentemente das guerras de políticas partidárias. Este deve ser o objetivo que nos deve nortear. A execução plena de todo aquele dinheiro que está disponível até 2026 e executá-lo plenamente. E para isso temos que fazer legislação que nos permita executar esse dinheiro que está à nossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Doutora Andreia Júnior tem até 6 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas. Faz favor. Bem, antes de mais agradecer as perguntas dos Srs. Deputados. Começar então aqui pela questão da revisão das diretivas e dos recursos e dos requisitos, no fundo, que estão a ser ponderados pela União Europeia para o diálogo social que as entidades possam ter com quem contratam. Eu entendo que, de facto, faz sentido
ponderar essas medidas e os requisitos que estão a ser discutidos. A moralização do trabalho digno é, de facto, uma situação que temos que nos preocupar e, por isso, entendo que esta discussão que está a ser feita no âmbito da União Europeia deve depois também ser refletida em Portugal. A CIMEC, penso que não faz parte das competências da CIMEC essa parte da moralização. Há outras entidades que poderão pôr em causa essa questão, mas a questão da moralização do trabalho digno não faz parte das funções da CIMEC, porque a CIMEC aqui tem que acompanhar e fiscalizar os processos e procedimentos. E, portanto, só se de facto elas estiverem implementadas é que poderá depois a CIMEC fazer essa avaliação. Relativamente ao facto do Tribunal de Contas ter no seu relatório desvalorizado o trabalho da CIMEC e, de facto, fazer uma crítica à falta, no fundo, à pouca fiscalização feita no âmbito da contratação pública, dizer que eu entendo que há um trabalho, de facto, e na minha introdução referi isso, há um trabalho ainda grande para fazer nessa matéria, nomeadamente em termos de aproximação da própria Comissão e explicando às entidades adjudicantes, seja por via de presença em palestras e conferências, seja por via da formação, é importante essa formação das próprias entidades adjudicantes, nomeadamente junto das autarquias locais, junto de outras entidades que tenham maior dificuldade em compreender a contratação pública especial. E, portanto, aqui o que temos, de facto, é uma situação em que a Comissão tem que fazer uma investida junto das entidades adjudicantes, no fundo, de acompanhamento, ou seja, as funções da Comissão são de acompanhamento e fiscalização. Eu penso que, previamente, se houver um bom acompanhamento, a fiscalização será até menor. Portanto, ou seja, nós temos que apostar no acompanhamento mais célere e mais junto das entidades adjudicantes para depois não termos que ter tanta fiscalização. E, portanto, aqui penso que as normas também que estão a ser introduzidas, nomeadamente, não vão pôr em causa essa questão da fiscalização. E depois, há aqui um conjunto de situações que também se tentou rever, que tem a ver com a questão da litigância, que o Sr. Deputado falou. De facto, na contratação pública há imensa litigância, às vezes incompreensível até, e por força disso também estas medidas de maior alargamento do recurso à arbitragem. Este recurso à arbitragem funciona muito bem para outras situações do direito, nomeadamente para o direito fiscal, não é? Portanto, nós sabemos que os tribunais administrativos e fiscais estão completamente cheios de litigância, não conseguem responder atempadamente porque não têm, se calhar, meios suficientes para o efeito e, portanto, temos que dar aqui também abertura neste tipo de contratos para essa arbitragem. Por outro lado, a questão do Tribunal de Contas também, ele próprio fazer a sua fiscalização, ainda que não se esteja à espera, peço desculpa, não se esteja à espera dessa decisão, ou seja, o processo pode continuar, o Tribunal continuará a fiscalizar e apenas quando existe uma grande verificação de incumprimento é que deixa-se de considerar aquele contrato válido. Portanto, penso que respondi a todas as questões que me colocou e, portanto, estou disponível para mais questões. Muito obrigado, Doutora. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Marco Claudino. Faz favor, são 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado, Doutora Andreia Júnior, pela sua
pela exposição. Eu não resistia a iniciar só uma pequena resposta ao deputado Rui Cruz, depois do fim de semana em que vimos que o Sr. Secretário-Geral queria que os seus deputados e os camaradas falassem uma só voz, parece que também quer antecipar o que é que o PSD fala. Sobre o PSD falamos nós e sobre a audição que aqui temos também falaremos nós. Não, foi antecipar. Disse que sabia o que é que nós iríamos dizer se fosse ao contrário. Portanto, isso é antecipar. Só consegue saber depois de ouvir. Mas é fruto da época. Para terminar com consenso esta primeira introito, diria que estamos completamente de acordo com o Partido Socialista. Aliás, Senhores deputados, estamos no âmbito de uma audição à doutora Andreia Júnior e, portanto, eu pedia que não entrássemos em diálogo. Este diálogo cruzado vai para além dos apartes parlamentares, pelo que eu pedia, uma vez mais, que se dessem condições ao Sr. Deputado Marco Claudino para continuar a sua intervenção. Tentar então que o introito seja concluído com uma nota de consenso e positiva. Estamos todos nesta casa de acordo com a necessidade de aproveitamento integral dos fundos europeus, em especial do PRR, que sabemos que, ao contrário dos outros programas, se não for terminado no prazo que está definido, não tem qualquer oportunidade de depois ser, de alguma forma, reprogramado ou prolongado. E, portanto, estamos todos de acordo e devo dizer, aliás, que aqui, numa sala ao lado, há poucos minutos foi aprovado as alterações à proposta de lei número 20, que o Governo nos trouxe, com proposta de alteração quer do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, quer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com vista a concretizando um consenso nacional de podermos aproveitar o PRR na sua plenitude. E começava, então, por também perguntar-lhe se teve a oportunidade de ver essa proposta de lei, estas propostas de alteração, no sentido também de comungar ou não, partilhar a sua reflexão sobre esta necessidade e quais os meios ao dispor que legislativamente podemos naturalmente levar a cabo para poder acelerar os fundos europeus e, designadamente, o PRR, que tem esta condicionante que referi. Queria dar também uma nota sobre o currículo. Eu creio que é bastante feliz que este contexto destas duas audições resultam também da saída de 2 membros da anterior Comissão e têm perfis, curiosamente, ou talvez não, muito semelhantes com as duas pessoas indicadas agora. Um perfil mais académico, no primeiro caso, da professora Ana Gouveia Martins e agora com a professora Cláudia Viana, e também um perfil mais prático-profissional do Dr. João Lopes e agora da doutora Andreia Júnior. E por isso, para nós, a sua experiência de mais de 20 anos na advocacia, que é numa advocacia que tem ligação com entidades adjudicantes, quer públicas, quer com entidades adjudicatárias privadas, quer com entidades adjudicantes, em especial nos municípios e naquilo que é a formação dos contratos, conhece de forma prática. Isso para nós é muito importante, que a Comissão Independente possa ter esta composição alargada de conhecimentos, experiências e de saberes. E, portanto, para nós, o seu currículo, até conjugando com o currículo da professora Cláudia Viana, que há pouco ouvimos, é bastante feliz, até naquilo que lhe disse, na coincidência da substituição dos 2 membros anteriores. E ia, por isso, também fazer-lhe uma questão que vem até no seguimento daquilo que a audição anterior nos trouxe da professora Cláudia Viana, que nos disse que entendia que a Comissão deveria, junto destes setores do mercado, destes operadores, ter uma maior divulgação e até, eventualmente, formação. E, portanto, também da sua experiência enquanto advogada, enquanto conhecedora da contratação pública, por via, como referiu, da sua especialidade, e ela é clara na área do direito fiscal, cujos procedimentos, cujos códigos são exatamente os mesmos em termos de direito administrativo. O direito fiscal é um direito público e o direito fiscal segue os procedimentos e o contencioso do direito administrativo, portanto, é conhecedora muito clara desse ponto. Quais são, então, para si também as dificuldades que tem verificado e qual é que é o contributo que a Comissão, a esse nível de formação e divulgação, pode ter junto destas entidades adjudicantes, com vista, como disse, o acompanhamento ser preventivo
de litigiosidade. Se nós tivermos melhor acompanhamento, melhores recomendações, melhor prevenção, vamos evitar a litigiosidade, e a litigiosidade custa muito dinheiro ao país. E, portanto, eram as questões que tinha para a Sra. Doutora, no sentido de poder aqui dar também a sua reflexão, não só naquilo que tem que ver com o direito que está a ser construído agora na Assembleia da República, mas na questão prática e na sua experiência também de fiscalizadora de empresas e de outras entidades, com o que é que nos pode dar aqui como contributo a esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Andreia Júnior tem até 5 minutos também para responder às questões colocadas. Faz favor. Mais uma vez, agradeço as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado do PSD. Relativamente à questão da proposta de lei, de facto, eu estive a analisá-la. Tive agora a notícia que foi aprovada, não é? Ainda não sabia, mas dizer que, de facto, estas medidas, a par de outras medidas que foram implementadas também pelo Governo, nomeadamente a questão da arbitragem e a questão, no fundo, da possibilidade de, quando há uma impugnação, o processo, no fundo, ser decidido com um despacho de um juiz, portanto, na altura, estas normas visam, de facto, nos processos e procedimentos que tenham recurso a fundos e a PRR, dar aqui mais um passo para acelerar essa tramitação. Aqui o que se pretende é que haja uma fiscalização do Tribunal de Contas sem que o processo pare. E, portanto, isto porque, da experiência que tenho, as entidades, nomeadamente as autarquias locais e outras entidades, queixam-se, e isto é público e notório e vem, de facto, na comunicação social, que todos estes processos são muito morosos e os vistos do Tribunal de Contas, de facto, não saem com a celeridade que é necessária para determinados processos. E, portanto, penso que o legislador aqui teve esta iniciativa no sentido de fazer com que o procedimento andasse mais célere, sem descurar a fiscalização, que, continuo a dizer, é necessária, e nós aqui, na Casa, lá está, do legislador, nós temos que pugnar pelo cumprimento da lei. Portanto, o que se pretende é exatamente que, apesar de termos de acelerar estes procedimentos, não se deixe para trás a questão da fiscalização. Quanto à questão que referiu relativamente ao que é que a Comissão poderá fazer junto às entidades, eu tendo a concordar com o que a minha antecedente disse, que, de facto, é necessário, junto das entidades, fazer mais divulgação destas normas e, principalmente, dos procedimentos, ou seja, para que sejam cumpridos os prazos, para que sejam mais utilizados, digamos assim, este procedimento, para que as coisas funcionem com mais celeridade. Dizer que aqui a questão, por exemplo, que no relatório me causou assim alguma... fiquei estupefacta, teve a ver com o facto das ilhas terem uma pouca atração por este tipo de procedimento e de contratação. E, portanto, por exemplo, junto das entidades nas ilhas, com certeza que fazer uma maior aproximação e explicação destes processos e deste procedimento. No fundo, o que eu disse, e volto a repetir, eu acho que parte muito desta formação, desta divulgação, formação das entidades para conseguirem cumprir com os prazos e com os documentos que são necessários e prevendo que depois a fiscalização pare tudo o que está já decorrente nesses processos e, portanto, ou seja, aqui a formação, eu acho, e a divulgação, uma maior formação e divulgação é, de facto, a possibilidade que nós temos. Quanto à fiscalização, eu penso que a Comissão terá que a fazer sempre.
e com maior incidência, com certeza, mas se nós cumprirmos com o primeiro ponto de preventivamente darmos essa formação, a fiscalização vai ser menor, com certeza. Penso que respondi a todas as perguntas. Só dizer uma coisa, peço desculpa, mas tenho que... Quanto à composição desta comissão e às críticas que foram feitas ao facto, eu sei que não é em mim, não é? Do meu currículo não ter a parte da contratação pública, eu acho que, de facto, a diversidade numa comissão destas faz também com que ela possa ser melhor. E, portanto, não quero fazer defesa nenhuma de honra, não é? Porque não é por aí, mas acho que é importante referir isso. Muito obrigado, doutora Andreia Júnior. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, tem até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Doutora Cláudia Andreia Júnior, peço desculpa, nortenha, e, portanto, cumprimentá-la em especial por vir a esta casa num cargo que consideramos muito importante e que tem que haver, de facto, muita fiscalização e muito acompanhamento e não bastasse o facto de o Tribunal de Contas alertar para os riscos das medidas especiais de contratação pública, agora no corrente mês de outubro, emitiu também aqui um parecer que nos foi distribuído, estive ainda há pouco na sala ao lado, na Comissão de Orçamento e Finanças, onde se debatia esse assunto e essa alteração legislativa, e essa alteração legislativa, que é a proposta 20 do Governo e que tem a ver com a segunda alteração à lei que aprova medidas especiais de contratação pública, inevitavelmente terá implicação e será condizente com a atividade da Comissão Independente que se propõe a fazer parte. E aqui perguntar-lhe, Sra. Doutora, o que é que acha destas 3 propostas do Governo? Sabemos que tem a ver com a litigância, sabemos que tem a ver com o recurso à arbitragem e sabemos que tem a ver com a dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas, quanto à própria alteração à lei, emite uma série de recomendações, alterações e observâncias sobre esta matéria, num parecer que emitiu propositado, para além do parecer das medidas de contratação pública, e, portanto, o que é que acha sobre isso? Em segundo lugar, sabemos que é sobre o ano passado, mas a QIMEC, que tivemos a oportunidade de ouvir aqui, alertou para dificuldades estruturais fortes na execução do PRR, e fez um relatório que também levanta muitas questões sobre as questões, nomeadamente quanto à questão do PRR e dos fundos europeus, mas há aqui uma questão que também gostava de perguntar, que é a questão dos ajustes diretos. Diz-nos o Tribunal de Contas que 57,9% é recurso utilizado como medida especial de contratação, voltou a ser o ajuste direto simplificado, 57,9%. E sabemos que é algo que preocupa, é algo que tem que se ter sempre em muita consideração. E qual é a sua opinião em concreto quanto a essa questão? Dizer-lhe que estive a analisar o seu currículo, que não podia deixar de ser, foi aí que vi que era nortenha, somos nortenhos, mas não posso deixar de levantar 2 ou 3 questões que eu acho que são relevantes. Uma é advogada, é membro do Conselho Fiscal de Sociedades, como disse, e que naturalmente interagem com esta contratação pública. E, portanto, perguntar-lhe se haverá aqui algum conflito de interesse, o que é que acha sobre isso, nomeadamente até de uma entidade financeira que faz parte. Mas há uma de que faz parte que eu não encontrei no currículo, que é as Águas de Douro e Paiva. As Águas de Douro e Paiva que a senhora doutora preside a Assembleia Geral, ou porventura pode já ter terminado o mandato, mas o mandato é até 2025. Portanto, em princípio não terminou, mas podia ter já renunciado ao cargo, mas não vejo nem no currículo vitae,
referência a essa sua presidência neste órgão importante, que no fundo as câmaras municipais participam e que têm contratação pública e que beneficiarão de medidas especiais de contratação pública, e perguntar-lhe se também esse cargo que desempenha ou que desempenhou, primeiro, porque é que não está no currículo, porque não está, nem está como tido, nem como se o teve, e segundo, se o facto dos acionistas serem públicos, todos públicos, se há aqui, de facto, algo que possa ser conflituante, porque é algo que é relevante e não podia deixar de lhe perguntar para o cargo que se propõe a desempenhar, e dada a problemática de transparência, a problemática que sabemos que tem que existir de transparência e de alguma forma de agilidade com o setor público, e que, de alguma forma, o Tribunal de Contas também fala nessas questões. E, portanto, com transparência, perguntar-lhe porque é que não está nas suas notas curriculares essa menção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Andreia Júnior, faz favor, até 5 minutos. Antes de mais, então, começava pelo fim, que é mais fácil, não é? Eu peço imensa desculpa se não está no meu currículo, devia estar. De facto, eu sou Presidente da Assembleia Geral das Águas de Douro e Paiva há muito pouco tempo, portanto, o mandato começou... 2023. No final de 2023, dezembro de 2023, e, portanto, é um cargo que, de facto, desempenho. Não me parece que haja alguma incompatibilidade com a CIMEC. Aliás, tive a oportunidade de verificar que essa entidade não tem qualquer contrato no âmbito das medidas especiais de contratação pública. De qualquer forma, também, se houver essa incompatibilidade, o que o regime me obriga é, nessa altura, falando com a Presidente da Comissão, ou renunciar ao cargo, ou então pôr essa questão dessa incompatibilidade à Presidente da Comissão. Em nada, essa e outras funções que eu desempenho põem em causa a minha transparência e independência relativamente a estas funções. O Sr. Deputado não me conhece e, portanto, é legítimo questionar-me sobre essas matérias, mas, de facto, não é por esse cargo, que ainda por cima não é executivo, não é um cargo apenas de uma Assembleia, que eu estarei condicionada de alguma forma ou sofrerei, digamos assim, alguma pressão para que ponha em causa a minha independência em relação a esta função que tenho. Relativamente à questão que me colocou mais das normas relativas ao... Dizer só, peço desculpa que perdi-me aqui no raciocínio, em relação às outras entidades, são privadas, portanto, nomeadamente um banco privado, e que não me parece que tenha aqui relevância relativamente à questão que ele colocou da transparência. Portanto, eu faço parte do Conselho de Remunerações e Avaliação de um banco e, portanto, não me parece que haja aqui qualquer conflito, digamos assim, de interesses relativamente a isso. Até porque o que o regulamento desta Comissão diz é que nós não podemos também ser prejudicados em relação às nossas atividades pelas funções que desempenhamos nesta Comissão. E, portanto, nesse sentido, não havendo aqui essa incompatibilidade, não me parece que haja qualquer problema com essa questão. As propostas que foram então apresentadas e que foram aprovadas, portanto, tomei conhecimento aqui, visam, de facto, a dispensa do visto prévio pelo Tribunal de Contas, ou seja, há uma fiscalização do Tribunal de Contas durante o procedimento, ou seja, o procedimento continua a correr e, por isso, parece-me que não está aqui posto em causa a falta de fiscalização. Ela continua a existir, não interrompe o processo e, portanto, não fica o processo parado, o que me parece uma boa medida.
na minha humilde opinião. Relativamente aos ajustes diretos, de facto, é uma constatação. A maior parte da contratação feita por via deste diploma é por ajustes diretos. Aqui sim eu acho que tem que haver uma grande fiscalização, até porque uma das críticas que se faz é que as entidades que fazem ajustes diretos às mesmas entidades mais do que uma vez e, portanto, aí tem que se, de facto, fiscalizar bastante, porque não é esse o objetivo deste diploma e, portanto, nós não podemos, como disse desde o início, por força de o procedimento ter que ser célere, deixar de ter uma especial atenção pelo cumprimento da legalidade que a contratação pública exige e que tem que ser bastante exigente. Penso que respondi a todas as questões, Sr. Deputado, mas se não respondi, por favor. Se me permitir, Sr. Presidente, como forma de interpelação à mesa, porque não respondeu. Uma interpelação à mesa, Sr. Deputado, para que efeito? Pela condução dos trabalhos, certamente. O que eu perguntei, e tinha a ver com essa questão de não estar no currículo das Águas de Douro e Paiva, era Sr. Deputado, não propriamente eu peço desculpa. Vamos lá ver. Isso não é uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Nós temos uma segunda ronda. Mas vou ter que me ausentar, é muito rápido. Sr. Deputado, mas nós não temos culpa disso. Vamos lá ver. Eu tenho que cumprir o regimento por respeito a todos. Não, porque não foi respondido, só por isso. Por respeito a todos. Não é uma interpelação à mesa. O Sr. Deputado tem uma segunda ronda à sua disposição, bem como o seu grupo parlamentar, pelo que eu acho que é mais correto. Muito simples. Sr. Deputado, eu compreendo que seja muito simples, mas a questão é que está a violar o regimento. Eu tenho sido rigoroso no cumprimento do regimento para todos por igual. Muito bem. Portanto, Sr. Deputado, vamos lá ver. Se ficou alguma questão por responder, eu pedia que, se a doutora Andreia Júnior tiver noção qual é, que tomasse nota e que a pudesse responder assim que possível. Se houver alguma questão que o grupo parlamentar do Chega, ou o Sr. Deputado em particular, queiram ver esclarecida, há uma segunda ronda para esse efeito. Eu não queria estar, obviamente, a violar o regimento, tenho sido rigoroso com todos, hoje e sempre. Senhor Deputado Filipe Melo, é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sucintamente, para pedir ao Sr. Presidente que seja disponibilizado aos grupos parlamentares a ata de tomada de posse, em que a Sra. Diz que não se lembra bem, mas pensa que foi em final do ano de 2023, a Sra. Tomou posse há 1 ano e meio. Foi em março de 23. Portanto, já acho estranho a Sra. Não se lembrar quando é que tomou posse. Mais estranho acho quando vai a meio do mandato e diz que foi recentemente. Portanto, Sr. Presidente, eu peço que faça essa distribuição para que todos estejamos a falar a mesma língua. Muito obrigado. Muito bem. Fica o registro e os serviços encarregar-se-ão de fazer essa distribuição. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos dar continuidade à audição na pessoa do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da IEL. Sr. Deputado, 4 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Andreia Júnior, agradecendo pela disponibilidade das suas respostas até agora. Os problemas de contratação pública em Portugal não são apenas para a questão dos fundos europeus, são transversais a vários organismos. Muitas vezes vemos enormes atrasos na contratação, nas compras públicas, e muitas destas medidas especiais, se calhar muitas destas medidas especiais não deviam ser especiais. Algumas poderiam se estender e ficar para outra contratação pública. Isso é um trabalho que nós temos de fazer enquanto deputados. Mas a doutora Andreia Júnior, sendo obviamente uma especialista nesta área, senão certamente não teria sido nomeada para este cargo, eu gostaria de ouvir se tem alguma recomendação, enquanto jurista e especialista nesta área, sobre alterações permanentes que devem ser feitos no processo de contratação pública, para que o processo de contratação pública possa ser mais ágil e que, para além da questão destas medidas especiais, possam haver medidas permanentes que, de facto, melhorem a contratação pública. Sobre o currículo, também considero importante olhar para
o currículo, e de facto está lá um currículo bastante extenso. Surpreendeu-me também que não estivesse o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral das Águas do Douro e Paiva, que penso que foi nomeada por indicação da Câmara Municipal do Porto, se não estiver enganado, certo? E surpreendeu-me também porque a doutora Andreia Júnior tem uma participação muito vasta, participação pública e política bastante vasta, que também não está no currículo. E estando nós todos aqui envolvidos politicamente, também não achamos que esse tipo de participação, penso que foi vereadora, membro das Assembleias Municipais, isso não deve ser cadastro, isso é currículo. Acho que devemos ter todos orgulho na nossa participação política e pública, e gostaria de saber porque é que decidiu excluir essa, incluindo a presidência da Assembleia Geral, e se tem por hábito excluir sempre essa parte do seu currículo. Portanto, gostaria de saber estas duas questões. Aproveito para lhe desejar um bom congresso este fim de semana e ficarei a aguardar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Doutora Andreia Júnior, faz favor, 4 minutos para responder. Muito obrigada pelas perguntas. Relativamente ao facto da questão e da minha opinião relativamente à possibilidade destas medidas especiais deixarem de ser medidas especiais e temporais e passarem a ser generalizadas para outro tipo de contratação pública, e no fundo, não só com as áreas de atuação que estão aqui em causa, na minha opinião, o legislador tem que ter algum cuidado também nessa análise. Há, de facto, portanto, estas medidas especiais existiram porque havia uma necessidade imensa em determinadas áreas que foram consideradas urgentes após uma pandemia, para se fazer acelerar, não é, os procedimentos relativamente à contratação pública nessas áreas. Portanto, no fundo, aqui, tendo em consideração a necessidade que o país e que o decisor político entendeu que existia naquela altura. E, portanto, eu acho que estas medidas devem ser especiais, portanto, não devem ser gerais para todo tipo de contratação pública, podem ser alargadas a outras áreas e a outro tipo de contratação pública, sendo que têm que ser bastante ponderadas exatamente por tudo o que foi aqui discutido, não é? Porque torna-se evidente que é necessário um acompanhamento profundo das medidas e por causa da necessidade de fiscalização também dessas medidas. Não ponho de parte, contudo, acho que é preciso o legislador ponderar bem essas alterações. Relativamente à questão da minha atividade, no fundo, a questão do meu currículo, não é? E de não fazer referência primeiro à questão que foi colocada pelo deputado do Chega relativamente à Presidente da Assembleia das Águas de Douro e Paiva, dizer que eu, de facto, peço imensa desculpa, foi um lapso meu, eu não me lembrei de colocar no currículo. Portanto, o currículo, eu tenho um currículo mais profissional e tenho um currículo político, e não tem a ver com achar que é um cadastro. Eu fui candidata a deputada também e, portanto, tenho a maior da consideração por todos os deputados desta Casa, até porque seria, acho mesmo, um trabalho muito digno e, portanto, não é por força de andar a esconder, seja o que for. E eu desempenhei várias funções, de facto, fui candidata a uma junta de freguesia, que agora é liderada por um grande companheiro seu, não é? Não sei se vocês se dirigem assim uns aos outros, mas para camarada, pronto, sócio. O qual também é meu conterrâneo e, portanto, conheço muito bem o Tiago Maia, não é?
Basicamente, a questão prende-se apenas com isso. O currículo que eu enviei foi o meu currículo profissional. Quando eu me candidato a um cargo profissional, eu, de facto, apenas entrego este currículo. E o meu currículo político tem essas funções e, de facto, fui vereadora, fui membro da Assembleia de Freguesia desde os meus 18 anos e também fiz parte da Assembleia municipal durante alguns mandatos do Dr. Rui Rio. Com muito orgulho de todos os cargos que eu desempenhei e, sinceramente, ser autarca para mim é uma mais-valia para tudo o que eu posso fazer na vida. E queria deixar isto bem assente. E relativamente à sua provocação, relativamente ao Congresso, eu não posso deixar de dizer aqui à Comissão, eu sou militante do Partido Social Democrata e não é por isso que posso também ser cortejada nos meus direitos e, portanto, assumir isso com toda a frontalidade. Muito obrigado, doutora Andreia Júnior. Agora sim, vamos ter segunda ronda, tenho inscrições para a segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se o Grupo Parlamentar do PSD. Muito bem. Então, a segunda ronda. Senhores deputados, vamos iniciar a segunda ronda. Senhores deputados, vamos iniciar a segunda ronda. Doutora Andreia Júnior, a segunda ronda. São 2 minutos a cada grupo parlamentar que queira usar deles. E a doutora responde no fim de todos os grupos parlamentares, tendo o mesmo tempo para o efeito. Inicia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, 2 minutos, faz favor. Olá, bom dia, doutora Andreia Júnior. Eu queria que comentasse aqui, nem era comentar, é que desse a sua opinião sobre a intervenção do seu companheiro ou do Sr. Ministro das Infraestruturas, que na semana passada, quando se referia às litigâncias nas infraestruturas de Portugal ou na compra de comboios. Nós sabemos que, por exemplo, a CP lançou um concurso de 800 milhões de euros para a compra de automotoras e o que acontece é que, neste momento, um dos concorrentes apresentou uma queixa e estamos num período de litigância e aquilo que o Sr. Ministro nos disse aqui a todos, na semana passada, ficámos todos pasmados, porque ouvimos de viva voz do Sr. Ministro que ia acabar com todas as litigâncias. Eu pergunto-lhe, sendo a doutora Andreia especialista em contratação pública e fará parte deste grupo de trabalho, se acha que é possível um Ministro conseguir acabar com as litigâncias, se o Sr. Ministro vai ser uma espécie de juiz de decide. Disse, está gravado. E, por isso, pergunto-lhe se é possível um Ministro acabar com as litigâncias e se é possível um Ministro impedir que um concorrente que tenha perdido um concurso de 800 milhões ou de 100 milhões possa reclamar desse concurso para o Tribunal, porque aquilo que ficou dito é que as litigâncias vão acabar e era importante percebermos como é que as litigâncias em Portugal vão acabar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Segunda ronda, Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Marco Plaudino, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu de facto, fico às vezes pasmado com aquilo que se diz nesta Casa. Fico pasmado porque se tenta perguntar numa audição sobre aquilo que se encontra aqui em presença, que é a indigitação para o cargo de uma comissão independente, declarações que ainda por cima estão truncadas de um Ministro que fez uma declaração que não foi nada esta. O que o Sr. Ministro disse, e permita-me dizer, está na gravação, foi que havia muitos processos com litígio e que trabalhou arduamente para resolver cada um deles. Não disse, naturalmente, que as partes não têm direito a poder contestar e impugnar aquilo que entendem que são os seus direitos que são postos em causa. E, portanto, eu diria que, naturalmente, que a nossa convidada, que é a pessoa que se encontra aqui indigitada e nesta audição, responderá, naturalmente, como entender, mas eu acho que é quase, da parte de quem está na Assembleia da República, quase uma limitação e pedir que alguém que que tem independência face à Assembleia da República vá fazer comentário político. Eu acho que vocês também conseguem fazê-lo, não precisam de pedir opinião a terceiros para fazer. Têm, naturalmente, e disse vocês, aos seus deputados, têm naturalmente toda a capacidade para o fazer. E era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputados, podemos continuar na segunda ronda, com certeza que criarão condições para esse efeito. É o Grupo Parlamentar do Chega, mas antes disso, o Sr. Deputado Filipe Melo quer fazer uma interpelação à mesa, suponho. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa verdadeiramente sobre a condução dos trabalhos. Eu perguntava ao Sr. Presidente, naturalmente com todo o respeito que tenho pelo deputado Marco Claudino, qual é a figura regimental que o Sr. Deputado invocou agora na sua intervenção. Foi uma defesa da honra do Ministro... Defesa da honra do Ministro, que eu penso que essa figura regimental não existe, porque, Sr. Presidente, quando estamos numa audição ou uma candidatura para um organismo público, as questões são dirigidas à convidada, ou então, se houver essa figura, é isso que eu peço ao Sr. Presidente que nos esclareça, porque eu também não sei, se há defesa da honra a membros do Governo, se poderia ou não ter sido essa a figura regimental pedida pelo Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhores Deputados, se me permitirem, se ajudarem a criar condições, Sr. Deputado Filipe Melo, muito obrigado. Sr. Deputado, eu naturalmente dei a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino no âmbito do nosso regimento e daquilo que é a segunda ronda a esta audição. Como é sabido e como é amplamente conhecido por todos, as intervenções são da responsabilidade individual de cada um. E, portanto, a intervenção do Sr. Deputado Marco Claudino é da sua exclusiva responsabilidade, não me cabendo a mim enquadrá-la, nem eu sabia, nem eu sei, por antemão, da intervenção de cada uma dos senhores deputados. Vamos dar continuidade aos trabalhos e à segunda ronda, na pessoa do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que tem 2 minutos para o efeito. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não ia intervir na segunda ronda, só o fiz por não ter considerado o meu pedido de esclarecimento e aproveito então para mais esclarecer esta questão que consideramos relevante pelo seguinte, porque eu perguntei à doutora se achava que não havia, na sua opinião, nenhuma incompatibilidade. E a resposta que me deu foi eu não pus no currículo, foi por esquecimento, não foi por mal, entendo, e, portanto, mas se sentir que existe algum tipo de incompatibilidade, porém essa questão ao Presidente. Nós, neste momento, antes de chegar ao Presidente, está aqui na Comissão Parlamentar ouvir os seus deputados e essa questão para nós é muito importante, por 2 motivos, Sra. Doutora. Primeiro, porque, não tendo no currículo, a senhora disse que a entidade teve a oportunidade de ir ver, logo aí, então já devia-se ter lembrado de pôr no currículo, mas pronto, se tinha ou não medida especial de contratação. Sabendo nós da atividade que tem, claramente que pode vir a ter, ponto número 1. Mas a outra parte é que para mim é mais relevante, é que a doutora está lá a representar os municípios. E os municípios têm acesso e vão ter acesso a estas medidas especiais de contratação pública. E aí é que está um problema, é que a doutora não pode fiscalizar, na minha opinião, a atividade dessa medida de contratação pública, porque, como disse bem, e foi as suas palavras iniciais, isto é para fiscalizar e acompanhar. Então, se é para fiscalizar e acompanhar, e tem experiência bastante na área, porque fiscaliza até, é membro de um banco, como disse, e um membro de um conselho de remunerações, também de uma entidade bancária, sabe do que é que estamos a falar. E, portanto, estamos a falar em agilizar processos, por causa de uma melhor execução do PRR, melhor execução do PT 2030, estamos aqui a falar em medidas especiais de contratação pública que são ultrapassados procedimentos para que se consiga cumprir um prazo, e esse é o objetivo final. E a doutora ainda foi nomeada e está em funções há 1 ano e meio, mas ainda tem mandato pela frente. Eu sei que é não executivo, eu sei que se calhar não é a componente financeira que o pesa nessa questão. O facto é que está aqui num duplo papel. Por um lado, não pode fiscalizar uma medida especial de contratação pública, pode estar nesse papel, e vou terminar. E, por outro lado, está a ser nomeado por entidades públicas, no sentido de câmaras municipais, que propuseram para evitar estar nesse cargo nas águas do Urupaiva. Não leva mal a pergunta, acho que é relevante. Sr. Deputado, muito obrigado. Antes de iniciar funções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora,
6 minutos para responder às questões colocadas. Bem. Faz favor. Em primeiro lugar, relativamente à questão do Ministro e das afirmações que preferiu, eu não ouvi em loco nem em direto as afirmações do Sr. Ministro, mas vi de facto na comunicação social que teria feito essa afirmação ou algo parecido. Não vou sequer aqui qualificar o que é que foi dito porque não estive cá, não é? Em relação a essa questão, o que eu posso dizer é a litigância, como é óbvio, não vai acabar, mas as normas, que é isso que eu penso que se quis dizer, as normas que foram aprovadas agora e que, no fundo, que foram introduzidas recentemente, criaram um regime processual especial que permite que, se houver uma impugnação de um contencioso, se houver um contencioso pré-contratual, possa deixar de existir o efeito suspensivo dessa impugnação, portanto, ou seja, deixa de haver o efeito suspensivo e o Tribunal, através de uma decisão sumária do juiz, corta esse efeito suspensivo. Ou seja, o que isso faz é a litigância continua a existir, mas no fundo não existe a suspensão do procedimento e, portanto, o que faz com que seja mais célere. Portanto, é essa, digamos, a interpretação que eu faço dessa norma. Relativamente à questão colocada novamente pelo Sr. Deputado do Chega, eu entendo, continuo a dizer que não existe incompatibilidade. De qualquer forma, poderá surgir durante todo o mandato, que são de 3 anos, várias incompatibilidades para qualquer membro da Comissão. Ou seja, os outros restantes membros da Comissão, que também trabalham nesta área, até muito mais do que eu, não é? E que, inclusive, dão pareceres, fazem todas essas questões relativamente a entidades adjudicantes e adjudicatárias, pode haver uma incompatibilidade. O que é que o regulamento diz, e esta é a minha interpretação, que pontualmente temos que verificar se existe ou não essa incompatibilidade. E podemos, inclusive, pedir um parecer à Assembleia da República que verifique a incompatibilidade. E existindo incompatibilidade, eu não posso decidir aquele processo. E, portanto, posso também renunciar ao cargo que tenho. Portanto, é essa, penso que é esta a indicação. De facto, é um cargo que eu tenho e não vou, não me parece que haja aqui incompatibilidade com esta função. É a minha opinião e, portanto, se houver necessidade, de facto, pedirei um parecer à Assembleia da República para se pronunciar sobre essa matéria. Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Deputado Filipe Melo, para uma interpelação à mesa, certamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de pedir também ao Sr. Presidente, dentro da possibilidade que, quando são marcadas estas audições, que dissesse aos convidados, neste caso à Sra. Andreia, que nós que recebemos sempre bem os convidados, tratamos os convidados pelo nome. Eu ouvi das várias bancadas a Dra. Andreia Júnior, e era bom que os convidados tratassem os deputados por nome, porque os deputados têm nome. E o Sr. Deputado do Chega é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Fica o retificativo. A segunda coisa que eu queria pedir ao Sr. Presidente é que explicasse também aos nossos convidados que a Assembleia da República fiscaliza e acompanha a atuação do Governo, não faz pareceres, muito menos pareceres desta dimensão. Portanto, a Sra. Doutora pedir um parecer à Assembleia da República é algo que me parece inócuo. Porque, Sr. Presidente, há questões aqui que nem sequer foram levantadas e poderiam ter sido, e que certamente ainda agudizavam mais a situação das incompatibilidades. Mas nem quisemos entrar por esse ponto. Agora, quando são questões de incompatibilidade gritantes como foram estas, eu acho que isso devia ser explicado pela Sra. Doutora e certamente remeter isso para quem fez o convite, se está confortável ou não com esta
possibilidade de haver uma ampla interpretação do que nos traz, e também, muito importante, e finalizo como comecei, a Assembleia da República naturalmente que não faz pareceres, não dá pareceres, fiscaliza o Governo esse que fez o convite à Soutora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos terminar esta audição com esta última intervenção. Doutora Andreia Júnior, agradeço os esclarecimentos que nos trouxe e a sua presença, desejando-lhe as maiores felicidades, está bem? Muito obrigado. Senhores deputados, se estiverem de acordo, não interrompemos. Continuamos já de seguida, porque já estamos mais do que para além da hora da audição seguinte. E eu pedia...